Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre As Sobras de Ontem, do Marcelo Vicentim. Bom, gente, primeiro de tudo eu quero falar que este livro aqui, ele saiu no auge da pandemia do coronavírus. Ele saiu em abril, se eu não me engano, ou seja, ele foi um livro que passou batido. Eu particularmente não vi ninguém comentando sobre esse livro, quer dizer, vi uma ou outra pessoa comentando, mas enfim, não vi matéria, não vi nada disso em relação a esse livro, e acabou passando batido, acabou sendo esquecido aí no meio de tantas coisas que foram acontecendo, né? Não foi um momento muito propício para publicar um livro, para lançar um livro. Esse livro aqui saiu pela Companhia das Letras, acho que foi em abril do ano passado, vou até confirmar aqui, ó. Maio de 2020, ou seja, era um período em que as pessoas não estavam ligando muito para os lançamentos, etc. As editoras seguraram também, teve todo um movimento aí, e esse livro passou batido, e enfim, eu acabei ficando de olho nele porque eu achei essa capa muito bonita. E esse livro aqui vai então se tratar sobre decadência, que é um assunto que muito me interessa, principalmente a decadência da elite brasileira, que é o caso aqui deste livro. E bom, de tudo isso quero só falar que esse é o primeiro livro do Marcelo Vicentim, o primeiro romance dele. Marcelo Vicentim é este rapaz aqui, eu nunca tinha ouvido falar sobre ele, mas é um cara bem charmoso, formado em administração pela FGV com MBA na França. Que chique, fino. Então ele conhece bem aqui o universo do livro, né? Mas vamos lá, sobre o que é que se trata o As Sobras de Ontem. Bom, aqui no As Sobras de Ontem a gente vai ter duas histórias que vão ser contadas por dois personagens diferentes, vão ser narradas por dois personagens diferentes, mas uma coisa vai ligar essas duas histórias, que é então a decadência do entorno dessas pessoas. A gente então aqui vai acompanhar a história do Egídio, que era ali um empresário que acabou sendo preso por coisa de corrupção, por coisa de caixa 2, etc. Uma coisa que a gente vê bastante aí no Brasil, né? A gente vê ali, tipo uma coisa meio Odebrecht, meio uma coisa assim. Ele é preso e aí acaba que passa por todas as situações, e aí o Egídio, ele acaba indo então para a prisão domiciliar, que é o que acontece com as pessoas ricas nesse país, não é mesmo? São, entre aspas, privadas de liberdade. E é isso, né? E o pontapé inicial aqui dessa história é então o Egídio relembrando a história de vida dele, né? Como era a vida dele, cheia de privilégios. Porque a família do Egídio sempre foi uma família muito rica, sempre foi uma família tradicional ali paulista. Eles tinham uma empresa tradicional de navegação, etc. Então, de um lado aqui a gente vai acompanhar essas memórias do Egídio. E o pontapé inicial do desenrolar do livro é então o Egídio planejando um banquete que ele vai dar ali para os seus amigos, né, ou ex-amigos, enfim, porque depois que o Egídio foi preso, todo o léxico social dele se alterou. Todas as pessoas com quem ele tinha contato por ali foram mudando as suas relações com ele. Então o Egídio está em casa, é um cara rico, muito repleto de cultura, entre aspas, assim, né? Porque o Egídio teve toda uma formação inglesa, britânica, ele estudou nas melhores escolas britânicas, passou anos morando em Londres, depois morou em Nova York, depois trabalhou em empresas americanas, enfim, sabe muito de business e é um homem muito culto ali. E o Egídio está em casa sem poder sair, preso, né, prisão domiciliar, e ele decide dar um grande banquete inspirado, então, no último banquete da família real aqui no Brasil, né, que envolve a Ilha Fiscal, e eu recomendo muito vocês darem uma pesquisada sobre o banquete imperial na Ilha Fiscal aqui no Rio de Janeiro, antes de ler esse livro, porque vai ser complementar, assim, para a leitura de vocês, prometo. Eu acabei indo ler esse livro e me deparando com isso, mas eu já tinha tido aula sobre isso na faculdade, então eu falei assim, algumas coisas fazem sentido, mas o Marcelo Vicentim também explica que as relações entre entre o último banquete da família imperial com esse banquete do Egídio. Então, assim, numa parte do livro a gente vai acompanhar as memórias do Egídio, né? A gente vai acompanhar toda a formação dele, a forma como ele lida então com essa prisão, como é que ele lida com as perdas dos privilégios que ele tinha, etc e tal. E a gente então vai acompanhar a decadência do Egídio, né? A história de decadência dele, porque a gente vai ter ele subindo ao topo, chegando, estudando nas melhores universidades, tendo os melhores empregos, tendo do bom e do melhor, tendo toda uma formação culta, muito única, que torna ele uma pessoa completamente snob. Ele é um narrador muito snob, mas faz total sentido pra pessoa
que ele é. Então é pra ser snob mesmo, é pra ser chato mesmo, e não tem nenhum juízo de valor, tá? Não tô falando isso assim, não deveria ser. Não, porque tem tudo a ver com o personagem do Egídio. De um lado a gente vai ter essa história do Egídio, e de um outro lado a gente vai ter então a história da Maria Luísa, que é de uma família de classe média, de São Paulo. Eles têm uma vida muito boa, até o momento em que o pai da Maria Luísa acaba falindo, ele acaba perdendo seus bens e tudo mais. Eles têm que mudar de vida, eles têm que se mudar de São Paulo, por exemplo, para conseguir manter um pouco desse estilo de classe média alta que eles tinham, assim. Então eles se mudam para Florianópolis. E a gente não vai acompanhar um pouco da história da Maria Luísa, que foi uma criança que se acostumou e que cresceu no meio ali daquela elite paulista, porque ela estudava numa escola muito boa. Ela cresceu sempre cercada de mimos, de um conforto, né, que essa classe média no Brasil oferece. E quando a Maria Luísa fica adulta, ela decide sair de Florianópolis para voltar para São Paulo, para fazer a faculdade, enfim, para manter uma vida social mais ativa, porque ela trabalha com teatro, então Florianópolis para ela não parece ser tão atrativo, então ela se muda para São Paulo para, enfim, dar uma guinada na carreira dela. E a Maria Luísa, por fazer parte da classe média, tem sempre um pezinho ali querendo entrar na classe alta, na classe dos ricões brasileiros, tudo mais. Então ela frequenta lugares que vão essas pessoas ricas, bem abastadas ali de São Paulo, etc, etc, etc. E aí, certo dia, ela conhece o Tássio, que é um ricão, assim, que é um cara, tipo, playboyzão, assim. E ela vai se relacionar com o Tássio e ela vai adentrar, então, ali um pouco nesse mundo. E quando a Maria Luísa começa a se relacionar com o Tássio, ela entra nesse universo de gente rica, de glamour, de luxo, de festa e tudo mais. Só que existe uma decadência por trás desse universo da elite brasileira. E o que vai unir essas duas histórias, a história do Egídio e a história da Maria Luísa, é então o percurso da decadência, da decadência que existe dentro da elite brasileira, principalmente a elite tradicional brasileira, porque aqui nesse livro a gente vai ter dois lados diferentes da elite brasileira. A gente vai ter um lado, que é o lado do Egídio, que é de uma família tradicional que tá desde o Brasil Império com dinheiro, então tem toda uma questão de você ter uma formação culta, de você saber de certas coisas, de você, enfim, ter certos gostos, até a família do Tássio, que representa então uma elite nova, né? O que seriam os novos ricos aqui no Brasil, que é um pessoal mais ostentação, mais, enfim, todas essas coisas que a gente sabe, né? Só procurar Barra da Tijuca que você vai saber o que é família novo rico. Mas enfim, gente, a gente vai acompanhar essas duas histórias ligadas pela decadência da elite brasileira em dois âmbitos. E assim, gente, esse livro aqui, eu li ele numa talagada só, eu li ele, assim, rapidinho, uma leitura fluida. E eu vou confessar pra vocês de que quem inicia narrando esse livro aqui é o Egídio, que é esse cara boçal, rico, que, enfim, é todo culto, etc, etc. E, pra algumas pessoas, pode parecer meio chato, mas faz todo sentido, à medida em que a gente vai adentrando no livro, o porquê de o Egídio narrar a história desse jeito, e chega a ser até irônico em algum momento, porque é uma grande jogada de narrativa do Marcelo Vicentim. Então não se assuste com o início desse livro, com essa arrogância, com todo esse snobismo. Faz sentido, tem um motivo pra isso, apesar de ser chato, mas é justamente pra mostrar esse snobismo da elite brasileira, sabe? É muito... Eu acho que quem já lidou assim com pessoas ricas de verdade, né, sabe muito bem como é que funciona esse universo, sabe muito bem como é que essas pessoas se portam. Eu já tive que lidar com pessoas muito ricas em um determinado momento, e a gente sabe que essas pessoas são tão parecidas com o Egídio, ou pior. Quem já trabalhou com atendimento ao público, com gente rica, sabe como é o negócio, sabe que o Egídio aqui é fichinha, e gente, chega a ser ridículo, assim, algumas coisas do Egídio, chega a ser muito ridículo, chega a ser uma coisa tão caricata, mas, assim, quem já lidou com a elite brasileira, a elite carioca, que pra mim é a pior elite de todas, assim, a elite mais cafona, mais brega, mais, tipo, parou no tempo junto com o Brasil Império, vai saber de que essa coisa do Egídio, que pode pra muitos parecer caricatura, não é nada caricata. Tá sendo até leve a forma como ele conduz
o personagem do Egídio e as falas do Egídio. E é muito curioso, porque de pano de fundo dessa história do Egídio, a gente vai ter ali meio que uma crítica à questão política brasileira, né? E de como é que funcionam as coisas aqui, como é que funcionam as coisas se você é rico. A crítica também acontece com a história da Maria Luísa, né? Ou, no caso, Marilu, que eu acho esse nome muito engraçado. Marilu, acho um nome fofo. Assim, é um nome que a gente não tá acostumado a ver, né? Ninguém chama Maria Luísa de Marilu, só gente velha, mas enfim. Da Marilu, que também envolve de como o dinheiro influencia nas coisas desse país, de como o dinheiro influencia a lei no Brasil, né? E de como essa elite, seja essa elite mais clássica do Egídio, que eu acho brega e cafoníssima, muito... Gente, o Egídio é uma pessoa muito brega, assim, não que eu seja um exemplo de classe, nada disso, mas, cara, tipo, é brega ao máximo, é brega, tipo, muito brega. Muito brega. É o tipo de elite do atraso, como diria o Gessé de Souza, sabe? Tipo, é bem elite do atraso. E a forma como o dinheiro, por exemplo, da família do Tássio é vista, a forma como o dinheiro da família do Egídio é vista, é muito interessante todos esses contrastes que o Marcelo Vicentim vai mostrando, assim, ao longo dessas duas histórias que ele vai contar. E de que, como eu falei pra vocês, a grande ligação entre elas é a decadência dessa elite. E uma outra coisa que eu gostei muito aqui nesse livro, gente, foi o seguinte. Aqui no As Sobras de Ontem, a gente vai ter então duas narrações, a narração do Egídio e a narração da Marilu. A narração do Egídio é uma narração snob, porque tem tudo a ver com o personagem, como eu falei pra vocês. E a da Marilu, eu me senti lendo, por incrível que pareça, a Giovanna Madalosso, assim. Eu senti muito um tonzinho, assim, não que seja parecido, mas o tom, a dinâmica, sabe? E é muito legal ver isso, porque mostra que o Marcelo Vicentim tinha total controle dessa história, de que não ficou uma coisa meio que tipo assim, duas histórias diferentes sendo contadas com o mesmo tom. Não, a narração da Marilu é uma narração completamente descontraída, é uma narração completamente diferente da do Egídio, e eu gostei muito disso porque tem uma quebra, e particularmente eu gostei mais da narração da Marilu, não só por conta de tudo que acontece na história dela, mas porque o Egídio é chato. Mas essa chatice é proposital, tá, gente? Essa chatice do Egídio é proposital e é justamente pra abrir os olhos do leitor e falar assim, olha só, essa é a elite brasileira, essa é a cafonice da elite brasileira, gente, porque não tem como você terminar de ler As Sobras de Ontem sem você pensar. O que vem na cabeça quando eu paro pra pensar sobre esse livro, enquanto eu estava lendo esse livro, é tipo assim, cara, a elite brasileira sempre foi atrasada, sempre foi parada no tempo. E além de tudo isso, além de ser parada no tempo, é muito brega e muito cafona. Gente, é muito. Aqui é um suquinho. Eu vou dizer o seguinte pra vocês. O As Sobras de Ontem é só um suquinho do que é o Brasil, do que é essa elite brasileira e do que é que ela representa. Só um suquinho. Eu acho que o Marcelo Vicentim pega até leve aqui, porque, como eu falei pra vocês, eu já tive que lidar com pessoas muito ricas e as coisas que eu já vi e ouvi não tá no gibi. Então, tipo assim, as coisas que acontecem aqui nesse livro são fichinhas. Se vocês forem, não sei se na cidade de vocês tem tanta essa disparidade, mas aqui no Rio de Janeiro tem muito, né? E quem mora aqui sabe. Mas se vocês forem no Shopping Leblon e vocês ficarem parados, assim, perto de algum local onde tem duas pessoas sentadas conversando, principalmente se essas pessoas forem lá, aquelas madames do Leblon, etc., você vai ouvir barbaridades, assim, mas barbaridades e breguice e cafonice, assim, do pior gosto possível. Então, assim, é muito louco pensar que isso daqui é só um gostinho, assim, do que é a elite brasileira, sabe? Eu acho que o Marcelo Vicentim poderia ter colocado mais situações que poderiam ser consideradas para muitas pessoas exageradas, mas que, assim, é um exagero que o Brasil, que representa essa elite brasileira. E eu acho que o As Sobras de Ontem é um bom livro para se pensar esse Brasil, para se pensar essa elite. E além de tudo isso, é um livro de leitura fácil, é um livro de leitura fluida, apesar de ter essa chatice do Egídio, quero deixar bem claro que é bem chato o Egídio. É um livro que flui muito bem, é uma narrativa que pega, que você fica curioso para saber o que vai acontecer. E é um bom livro para se refletir sobre o Brasil, para pensar sobre o Brasil,
E de desmistificar essa ideia de uma elite brasileira boazinha, de uma elite brasileira cool, sabe? De uma elite brasileira, ai, que bacaninha, ai, tipo farm, elite, essa coisa, sabe? É tudo farinha do mesmo saco, gente. É tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. A elite brasileira, que quando eu falo elite, é elite, não classe média que se acha elite, tá, gente? Porque aqui no Brasil tem isso. Aqui no Brasil tem muita gente que é classe média, né, mas que se acha assim de classe alta e de que fala como se fosse classe alta e que defende coisas como se fosse classe alta, sendo que na verdade tá só ali no inicinho da pirâmide, assim, sabe? Aquela classe média que tem um carro e já se acha muito rica, que é ridículo, né? Mas enfim, eu falo aqui de classe alta mesmo. Imagina como essa classe alta, mesmo essa classe alta, essa classe rica, e aí, diferentona, essa classe alta, ai, desconstruída, ai, isso e aquilo, ai, isso é muito legal, ai, eu uso tal coisa, ai, eu não uso plástico, ai, não sei o que, tudo farinha do mesmo saco, gente, tudo farinha do mesmo saco, sabe, tipo, e... Esse livro aqui não tem nenhuma perspectiva de melhora, nenhuma. E assim, gente, esse livro aqui não tem nenhuma perspectiva de melhora, nenhuma perspectiva de otimismo em relação a isso, a uma mudança significativa, porque não tem, né? Essa é a verdade, não existe. Não existe, vamos ser sinceros. Não existe se a gente for parar pra pensar na elite brasileira, se a gente for parar pra pensar, né? Quem são essas pessoas, o que é que elas defendem, o que é que elas pensam, etc. Pois é, né? Enfim, gente, acho que eu já tô falando demais aqui desse livro, mas achei um papo bacana, achei um livro bacana, é um livro que gostaria que fosse mais falado, queria que as pessoas lessem mais, principalmente a classe média que se acha rica, né? Mas eu não sei se esse livro vai chegar nelas. Espero que esse livro chegue nelas, pra elas darem uma acordada, assim, pra vida, pensarem um pouco melhor. Se alto também, que é a classe que supostamente, bem entre aspas mesmo, consome livros no Brasil, que é a classe culta, como o Egídio, né? Chega esse livro para que seja um espelho, assim, de eles refletirem sobre, né? Vai ser legal isso. Enfim, torço pro sucesso do Marcelo Vicentim, torço pelo sucesso do As Sobras de Ontem. Foi uma leitura que eu gostei bastante. Fica aqui a dica, gente. Eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo para vocês conferirem o primeiro capítulo. Deem uma lida, não se assustem. É um livro que a história corre bem. Vocês vão sentir isso lendo o primeiro capítulo na Mostra Grátis, prometo. Caso vocês tenham interesse, só adquirir o livro com esse link que eu vou deixar aqui embaixo, porque você vai estar ajudando bastante o canal. E adquirindo qualquer outro livro também por esse link, você vai estar ajudando aqui você vai estar ajudando bastante aqui também, tá bom? É isso, gente, eu vou ficando por aqui, tá certo? Caso vocês já tenham lido A Sobras de Ontem, deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam sobre esse livro, ou o que é que vocês acham sobre a elite brega e cafona brasileira. Falem aí, vai ser legal a gente comentar um pouco sobre isso, tá bom? É isso, gente, eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.